Bom, como acontece todas as sextas-feiras, hoje é dia de advocacia trabalhista e com muita alegria nós recebemos o nosso especialista na área, o advogado Marcelo Carvalho. Doutor Marcelo, obrigado por ter vindo. Um problema que, até eu anotei aqui, perguntava essa semana. Por exemplo, a empresa demite o funcionário, quer pagar a rescisão, vai lá no sindicato, o funcionário não aparece para receber. Ou então demite por justa causa, aí que ele foge, mesmo precisando do dinheiro que todo mundo precisa. O que deve ser feito pela empresa? Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Darcy, eu que agradeço. Existem prazos para pagamento da verba rescisória, né, Darcy? Ah, sim. Quando o aviso prévio é trabalhado, o prazo para pagamento da rescisão é de um dia após o término do contrato, do aviso prévio. Ah, quando o funcionário cumpre os 30 dias. Quando ele cumpre os 30 dias, com aquela redução ou de 7 dias corridos, ou com redução de 2 horas por dia. Certo. Né? Então, é o dia seguinte ao término do contrato, tem que fazer o pagamento da rescisão. Uhum. E se o aviso prévio for indenizado, ou seja, se você chegar para o funcionário e demiti-lo hoje e dizer, ó, amanhã você já não precisa mais vir. Sim, vai receber os 30 dias. Isso, exatamente. Aí você vai indenizar o aviso prévio, você tem um prazo de 10 dias para pagar essas verbas rescisórias. Uhum. O empregado, ele pode eventualmente, Darcy, se recusar a receber essas verbas rescisórias. É um direito dele, né? Seja porque ele não concorda com os valores que estão sendo pagos, seja porque estão sendo feitos descontos demais na rescisão dele, ele também não concorda, seja porque às vezes ele pode eventualmente ser demitido por justa causa e também não concordar com a justa causa. Então, é um direito do empregado, eventualmente, até não receber as verbas rescisórias. E o que o empregador ele tem que fazer? Ele tem que pegar mas a tempo, né, Darcy? Dentro desses 10 dias, no caso de aviso prévio indenizado, ou no dia seguinte ao término do aviso prévio. Ele tem que fazer um depósito numa conta remunerada, ou na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil. Sim, num banco oficial. Exato. E mandar uma notificação para o empregado, dizendo, olha, suas verbas rescisórias estão depositadas no banco tal, conta tal, você tem um prazo de 10 dias para receber, ou então manifestar por escrito os motivos da sua recusa. E se o empregado, Darcy, receber, não há que se falar, então, em atraso no pagamento das verbas rescisórias. Essa é a forma do empregador... Desculpe a curiosidade, mas aí entra um detalhe. O acerto não tem que ser feito no sindicato? Se for mais de um ano de trabalho... Nesse caso, exato, mais de um ano. Exato. Se for mais de um ano de contrato de trabalho, tem necessariamente que ser feito no sindicato. Então, quer dizer, eu deposito, digamos, a empresa, o empregador, o patrão depositou numa conta, no banco oficial, e aí tem que comunicar ao sindicato também. Não, tem que comunicar ao empregado. Sim, o empregado. Porque você imagina o seguinte, você demitiu o funcionário e indenizou o aviso prévio. Então você marcou com o funcionário, olha, dia tal, no sindicato, às 2 horas da tarde, pagamento das verbas rescisórias. Chegou no dia tal, o funcionário não compareceu, está lá no sindicato. O empregador pode exigir, solicitar ao sindicato que faça uma declaração de que a empresa compareceu e o empregado não compareceu. E aí, nesse mesmo dia, a empresa vai ao banco, faz o depósito e notifica. Ela vai ao sindicato, então, para constar que o funcionário não compareceu. Exatamente. Né? E aí manda a notificação para o funcionário dizendo, ó, você não compareceu, seu dinheiro está depositado no banco, você tem lá, você pode receber. Se o empregado receber, o empregador não tem que pagar multa. Porque qual a consequência para o descumprimento desses prazos, desse prazo de 10 dias? A empresa fica obrigada a pagar uma multa correspondente ao valor de um salário do empregado, pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. E a única forma dela se livrar do pagamento dessa multa é procedendo dessa forma, depositar dentro do prazo e mandar notificar o empregado. Se o empregado manifestar por escrito a sua recusa, não concorda em receber por isso, aí a empresa tem um prazo de 30 dias para entrar com uma ação de consignação em pagamento. Aonde? Na Justiça do Trabalho. Na própria Justiça do Trabalho. Na própria Justiça do Trabalho, exatamente. E nesta ação, no caso, o empregado pode discutir a correção ou não dos valores? Pode, mas normalmente, Darcy, a ação de consignação em pagamento de verbas rescisórias, ela se destina somente a fazer, somente a se livrar da multa do artigo 477 da CLT, que é essa multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. E esse processo ele termina na audiência quando o empregado acaba recebendo aquelas verbas rescisórias e protestando
pela cobrança de eventuais outras diferenças. Oh, meu Deus, agora deu alergia. Doutor, me diga uma coisa, esse caso, no caso da rescisão, a empresa, como o senhor disse, o contrato inferior a 1 ano, faz na própria empresa. A partir de 1 ano é no sindicato? No sindicato. Mas não é porque a lei diz que a partir de 1 ano precisa necessariamente a rescisão ser homologada pelo sindicato, que a empresa não possa fazer a homologação da rescisão no sindicato também em contrato de trabalho com tempo inferior a 1 ano. Pode também, não é? Às vezes a própria empresa, querendo ter uma segurança maior, principalmente quando há pedido de demissão do empregado, é até prudente que a empresa faça a homologação da rescisão no sindicato, para que depois até o empregado não possa vir à Justiça do Trabalho dizer que foi, por exemplo, coagido a pedir demissão, não é? Então, o camarada trabalhou 3 meses e pediu demissão, a empresa pode fazer essa homologação na Justiça do... Aliás, desculpa, no sindicato. Pode também. Para que não haja dúvida. Para que não haja dúvida quanto... Pressão. Exato, quanto à natureza da rescisão, quanto ao próprio pagamento. No caso da justa causa, né? Justa causa é uma coisa assim violenta, em extremos, vamos dizer, né? Claro. É o último estágio, é uma coisa dura. Tem muita justa causa? Tem bastante, Darcy. Só que as empresas elas tomam cuidado no aplicar a justa causa, justamente por ser uma medida excepcional. O contrato de trabalho ele sempre se presume que termina sem justa causa e por iniciativa do empregador. Quando o empregado comete uma falta, o empregador ele tem que aquilatar qual a gravidade daquela falta. Se é uma falta leve, ele pune com uma advertência. Se reiterar na prática daquela falta grave, aplica-lhe uma suspensão, até culminar, desde que não haja realmente uma forma de fazer com que esse empregado recupere o seu vigor, o seu ânimo, o seu trabalho diligente, culminar com uma justa causa. Me diga uma coisa, o que caracteriza, digamos, a justa causa? Assim, porque normalmente, nós leigos, o que a gente entende? Foi mandado embora por justa causa, o cara meteu a mão. Já acha que afanou alguma coisa. Né? Agora, e é muito bom, por exemplo, o cara chegar bêbado para trabalhar, o cara faltar seguidamente, ou desacatar o chefe, xingou o patrão, o seu superior, é isso? Existem... Não tem uma lei especificando? Tem sim. O artigo 482 da CLT estabelece as causas de rescisão por justa causa. E o que diz ali? Ali tem várias hipóteses, Darcy. Mau procedimento, insubordinação, indisciplina, embriaguez habitual em serviço, ato de desídia, que é preguiça, corpo mole, etc. Por exemplo, desonestidade mesmo, que a lei trata de improbidade, seria o caso de... Uma ocasião eu atendia uma empresa e o empregado que nunca tinha dado problema para a empresa, Darcy, ele sabia, consciente de que a empresa tinha câmeras de vigilância espalhadas pela empresa inteira. Certo. Ele chegou aqui para conversar com o encarregado do departamento pessoal e se sentou. Estava ali pedindo algumas explicações a respeito de alguma coisa. E o encarregado do departamento pessoal levantou-se para ir para algum outro lugar e o empregado viu a caneta dele, uma caneta bonita, não sei nem que marca que era. Ele olhou para os lados assim, então, pegou a caneta e enfiou no bolso. Pegou a caneta e enfiou no bolso. Ele voltou, aí o encarregado voltou, olhou em cima da mesa, não viu a caneta, mas enfim, pegou outra caneta e continuou conversando com ele e dispensou. Depois foi olhar as gravações e viu. Isso já é justa causa. Apenas um ato que rompa a confiança que deve nortear o contrato de trabalho. O funcionário tinha muitos anos de casa, será? Não tinha muito, mas tinha uns 3 anos. Quer dizer, foi levado a um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza. Meio triscado. Exato, um funcionário que sempre tinha sido um bom funcionário, uma vida pregressa, vamos dizer assim, muito tranquila, sem advertências, sem suspensões, e pratica esse ato e acaba... Quer dizer, e a gravação valeu, claro, como a gravação vale. Se o funcionário, por exemplo, em outros casos, esse caso não tem o que discutir, mas no caso, o funcionário o empregado é demitido por justa causa, mas ele não aceita a justa causa. Como é que ele faz? Ele não aceita a justa causa? Aí se recusa a assinar? Veja, é um direito do empregado também. Não é obrigado a assinar. Porque muitas vezes a empresa pode preparar uma justa causa para ele, não é? Quer demitir o empregado, não quer pagar as verbas rescisórias,
por conta de todos os ônus e encargos que incidem sobre uma rescisão contratual, e resolve inventar uma justa causa até para protelar o pagamento das verbas rescisórias, já contando que o empregado vai entrar com uma ação trabalhista. Então, qual a forma do empregado rever essa justa causa? É entrando com uma ação trabalhista e pedindo à Justiça do Trabalho que reconheça que a demissão foi sem justa causa. Mas ele poderia também receber as verbas incontroversas que o empregador se propusesse a pagar, assinar o termo de rescisão onde constasse demissão com justa causa, que ele não teria prejuízo nenhum. Ele poderia entrar com a ação na justiça assim mesmo, pedindo a reversão dessa justa causa para demissão sem justa causa, porque o direito do trabalhador é irrenunciável. Já houve casos, desculpe, doutor, curiosidade do jornalista, no caso, é demitido por justa causa, o funcionário ganha na justiça e é reintegrado ao emprego? Não, não tem isso. Acontece, Darcy, mas desde que ele seja detentor de algum tipo de estabilidade, não é? Por exemplo, imagine você uma empregada gestante. Ela não pode ser demitida sem justa causa, ela pode eventualmente até ser demitida por justa causa. Entretanto, se na Justiça do Trabalho for reconhecido que a dispensa foi sem justa causa, que não houve a justa causa, então o juiz determina a reintegração da empregada. A mesma coisa para o trabalhador que é detentor de estabilidade provisória em razão de ser membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou um dirigente sindical. Não pode ser mandado embora? Nem por justa causa? Por justa causa pode, mas para isso, Darcy, até para que não haja esse risco de eventualmente ter que reintegrar o empregado, é necessário que a empresa, ciente de que o empregado detém uma instabilidade, ajuize na própria Justiça do Trabalho um inquérito judicial para apuração de falta grave. Nesse processo vai ser franqueado ao empregado todo o direito de defesa, com todos os meios e recursos inerentes a essa defesa, e ele vai poder se defender. No final desse processo, a Justiça do Trabalho vai dizer se houve ou não justa causa. Havendo justa causa, a Justiça do Trabalho decreta essa justa causa. E se o empregador inventou uma justa causa só para protelar o pagamento das verbas rescisórias? Nessa hipótese, Darcy, é arriscado, né? Tem empresas que fazem isso, sim, estão atravessando uma má situação, uma má fase do ponto de vista econômico, e resolvem fazer isso para protelar o pagamento das verbas rescisórias. Só que é muito arriscado. Por quê? Porque muitas vezes ela deixa de pagar, imaginemos assim, R$3.000 de rescisão hoje, mas na ação trabalhista que esse empregado certamente promoverá contra a empresa, ela pode ser condenada a pagamento de indenização por danos morais em valor 10 vezes superior a esse. Não é? Então é muito arriscado. E muitas vezes joga por tempo, né? Leva porque acha que vai demorar. Acho que vai demorar, e muitas vezes não demora, porque, por exemplo, ações na Justiça do Trabalho que tramitam pelo procedimento sumaríssimos, que são aquelas causas até 40 salários mínimos, esses processos tramitam rápido. É rápido? É rápido, é bem mais rápido. Somente as causas superiores a 40 salários mínimos, que tramitam... Mais ou menos acima de 15, acima 16? De 15.200, se não me engano. 15 e pouco, 16 mil, é verdade. Nesses casos, ações superiores a esse montante, elas tramitam pelo que a gente chama de rito ordinário, que é um processo comum. Né? Nesse minuto que falta, doutor, vamos ter correção na Justiça do Trabalho em Londrina, é isso? Não, Darcy, já houve correção na Justiça do Trabalho em Londrina. Que eu tenho conhecimento, haverá agora, ou já está havendo uma correição no Ministério Público. No Ministério Público. Na Justiça do Trabalho não, já houve. Então eu estou trocando as bolas. É sexta-feira, fim de semana chegando. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco na TV Antares. O nosso Clique Tudo de hoje vai ficando por aqui. Mas você sabe, segunda tem mais. Logo após Militão estaremos de volta. Um ótimo final de semana a todos e até lá.